Livro Nas Fronteiras da Loucura, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, de Valdo Pereira Franco. Capítulo 2. A visita à enferma. Não obstante conhecêssemos as penosas vibrações de desconcerto psíquico em faixas de alto teor pestífero, as condensações que pairavam no ar pela densidade pastosa escura causavam-nos mal-estar. A aspiração do nevoeiro pelos homens, sem dúvida, produzia compreensíveis transtornos emocionais a prazo mais dilatado com efeitos orgânicos. A população invisível ao olhar humano era acentuadamente maior, no tresvair das fortes sensações de que se não haviam libertado com a morte. Disputavam-se como chacais. A vampirização das vítimas inermes, telecomandadas, estimulavam a sensibilidade e as libações alcoólicas de que participavam. Ingeriam drogas que os seus comparsas físicos, verdadeiros intermediários submissos, se auspiciavam. Dificilmente se poderia distinguir se os homens eram cópia rude das faces aberrantes dos desencarnados ou se estes os imantavam tal a sintonia e o perfeito intercâmbio sustentado. Enquanto eu reflexionava sobre a turba multa que se entredevorava enseguecida, o nobre amigo advertiu-me: Miranda, onde a criatura coloque suas aspirações, aí encontra o intercâmbio. O homem é o somatório dos seus anelos e realizações. Enquanto não elabore mais altas necessidades íntimas, demorar-se-á nas permutas grosseiras da faixa dos instintos primários. Em razão disso, a humanidade padece de carências urgentes nas áreas rudimentares da vida, deixando-se martirizar pelos desejos inconfessáveis. Ainda não se resolveu por uma conduta realmente emocional que lhe permita o trabalho íntimo de desembaraçar-se das sensações que respondem pelos interesses grosseiros, geradores das lutas pela posse com a predominância do egoísmo. Como desejasse examinar a questão, sem enveredar pelo campo da crítica inoperante, acrescentou: a fixação das paisagens sombrias desacostuma a percepção estética para visões harmônicas da natureza. Da mesma forma, experimentando o homem as impressões do prazer selvagem, desinteressa-se da aquisição dos valores estéticos e liberativos da alma. A transposição de planos e aspirações enquanto se está na área da sofreguidão e do exagero carnal somente ocorre apesar do tributo de dor e as fortes aguilhoadas da aflição. Toda a ascensão exige a colaboração do sacrifício, ao lado das renúncias. A visão dos amplos horizontes coloridos somente é lograda após a vitória sobre as baixadas sombrias e as veredas tortuosas. O fatalismo da vida é para o bem e a destinação é para a felicidade. Consegui-los ao impulso do amor ou conquistá-los apenas de sofrimentos são as escolhas únicas que se terão para fazer. Até agora, a conquista do belo e a liberação dos vícios têm sido desafios para os espíritos fortes que marcham à frente, despertando-os da retaguarda, anestesiados na ilusão e agrilhoados aos prazeres aliciantes e venenosos. Não nos cabe, todavia, duvidar da vitória do amor e do êxito que todos conseguirão hoje ou mais tarde. Auxiliá-los a desvencilhar-lhe das fortes amarras que os infelicitam e convidá-los à experiência da renovação constitui os nossos deveres de agora. Em consequência, o nosso céu tem seus limites nas aberturas dos sofredores à vida, ensejando-nos ampliá-lo ao infinito, no qual eles também desfrutem de esperança e paz. Silenciou o comentário quando nos acercamos de área ajardinada,
onde árvores vetustas derramavam beleza em contraste com os blocos frios de concreto armado. Não tive dificuldade em identificar o nosocômio psiquiátrico. A movimentação dos espíritos era acentuada, vítimas e algozes de hoje, renovando os dramas do passado, em que as personagens mudaram de posição, mas não de sentimento nem de objetivos, estarreciam à primeira vista. As descrições mais fortes, as pinturas com as cores mais vivas da ficção literária não conseguiriam retratar a tormentosa realidade. Como em parte alguma a criatura humana se encontra sem o paternal auxílio de Deus, notava-se igualmente a presença de entidades benfeitoras que se especializaram no socorro aos alienados de ambos os planos da vida, participando dos mistérios da caridade fraternal, ungidos de amor e profundo respeito às vítimas dos próprios infelizes engordos. Chegando à entrada do pavilhão central, de linhas austeras e construção mais velha, fomos recebidos por gentil enfermeiro que já conhecia o benfeitor, habituado àquelas incursões de auxílio especializado, levando-nos imediatamente à presença de nobre entidade, que externou um sorriso jovial em saudação de alegria. Fui apresentado na condição de participante da experiência caridosa, vindo a saber que aquele espírito fora na Terra nobre discípulo das teorias freudianas, a que se aferrara, tentando explicar a patogênese de grande maioria das alienações mentais conforme o esquema do ilustre médico austríaco. Ignorando ou esforçando-se por desconsiderar a problemática da imortalidade da alma, foi, no entanto, excelente trabalhador da saúde mental naquela mesma cidade. Ao desencarnar e constatar de viso a realidade que o fascinou, ofereceu-se a prosseguir laborando na casa onde antes trabalhava com afinco e abnegação. No momento, era o responsável direto pelos serviços espirituais que ali se movimentavam, dirigindo uma expressiva equipe de antigos médicos, enfermeiros e futuros estudantes das ciências da alma que se reencarnariam com tarefas específicas neste campo, objetivando estes atuais e futuros dias que se assinalariam pela complexidade afligente dos distúrbios mentais e emocionais de comportamento. O nosocômio não se destinava apenas, como de supor-se, ao tratamento dos pacientes encarnados. Na mole, que se agitava, numa comunidade viva, pulsante e especial, as soberanas leis haviam estabelecido um programa de lapidação íntima para a quase generalidade dos seus membros. Organizaram uma escola de bênçãos onde se aprendia mediante as lições vivas da dor. Erguera-se um templo à caridade e à oração em forma de trabalho contínuo em socorro aos colhidos pelas vicissitudes purificadoras. Para uns, encarnados ou não, fazia-se um purgatório, no qual as aflições selecionavam os mais aptos ao progresso, em razão da humildade e da resignação ante os imperiosos resgates de que se faziam devedores pela intemperança e desequilíbrio em que se delinquiram. Outros tantos defrontavam a oportunidade de aprender-se vindo a amar. Amar o próximo na contingência das amargas e rudes reparações. Expressivo o número deles no intercâmbio das desditas, tornava-se inconscientemente instrumento da vida, fomentando o próprio e o crescimento dos a que afligia. Podia-se dizer que era uma estranha cidade, com seus estatutos legais, suas características, sua população e governança dentro de outra cidade. Espírito muito perverso, atribuía-se o dever e o direito de administrar os corretivos que se aplicavam na comunidade, inteirando-se das ocorrências que ali sucediam e tentando combater a interferência de bem. Ganhar o posto como conquista natural, em que, se considerando a sua folha de serviços assinalada pela impiedade e crueza dos métodos que se permitia aplicar a quem tomava como adversários ou vítimas da sua imensa alucinação. Era natural, portanto, que os enfermos encarnados sofressem sevícias cruéis de serem seres impertinentes de ambas as esferas de ação, do corpo, funcionários inescrupulosos em sintonia com os espíritos utrizes, e fora dele.
Os emaranhados nas teias da alienação mental e da obsessão expungiam os delitos sob a dureza dos aficionados doutrora ou instrumentos irresponsáveis do curso da vida, que a ninguém deixa órfão da oportunidade de crescer e evoluir. Desencarnados, igualmente alienados, sofriam, por sua vez, subjugações cruéis, sob tormentos inenarráveis, nas mãos dos seus sicários, dos quais a morte não os libertava. Não obstante, como nos referimos, fulgurava divina ali a luz da caridade, auxiliando uns e outros ao mesmo tempo, clarificando as mentes e apontando rumos para os lutadores futuros das desobsessões e terapias psiquiátricas. Laboratório vivo e pulsante oferecia o resultado das experiências humanas na ambivalência do bem e do mal, que assim mesmas se fazem as criaturas mediante o livre-arbítrio de que dispõem no processo evolutivo. Transitava-se desse modo em faixas de vibrações especiais, correspondentes às finalidades dos mistérios e consoante o estado espiritual de cada grupo em ação. O Dr. Arthur Figueiredo recebeu-nos afetuosamente, prontificando-se a auxiliar-nos no mistério da caridade, logo se inteirou do móvel da nossa visita. Mantendo uma atitude de respeito à dor que ali se apresentava, em multiface atordoante, vencemos a distância que nos separava da enferma. Encontramo-la em um apartamento especial adormecida sob alta dose de um antidepressivo. O ambiente, em razão da psicosfera geral, era irrespirável. Podia-se notar à primeira vista a presença de espíritos perturbados e irresponsáveis, que enxameavam naqueles sítios não necessariamente vinculados à paciente. Solicitado pelo olhar percussiente do coroável Bezerra, o diretor espiritual elucidou o paciente. Trata-se de jovem senhora de 25 anos, vitimada pela irresponsabilidade moral. Apesar de haver renascido por intermédio de abnegada genitora, que se comprometeu a ampará-la no cometimento atual, quando deveria levar-se pelo amor e pela abnegação, ela preferiu derrapar, invigilante, assumindo mais graves compromissos negativos. Após uma breve pausa, acentuou: nenhuma censura de nossa parte. A falta de visão a respeito da vida como um todo harmonioso responde por muitas insânias a que se entregam os homens. Quando se compreenda que o corpo é efeito e não causa da vida, no qual se estabelecem as bases da elevação, quando se conscientizarem os seres de que o berço é porta que se descerra para o corpo, quando o túmulo é a que se fecha, sem que ninguém entre ou saia da vida, quando se estabeleçam metas que transpõem os limites de uma breve existência corporal, será diversa a atitude a assumir-se ante as ocorrências e circunstâncias do dia a dia. Somente a visão reencarnacionista responde pela forma de uma perfeita integração do espírito no processo da ascensão. Nossa irmã Julinda é uma prova disso. O seu drama atual tem raízes muito profundas que se encontram fixadas nas existências passadas. Sintetizando a anamnese da enferma, esclareceu o prestativo. Do ponto de vista psiquiátrico, ela fez um quadro de psicose maníaco-depressiva, que se apresenta com gravidade crescente. Da euforia inicial, passou à depressão angustiante, armando um esquema de autodestruição. Inicialmente foram-lhe aplicados os recursos da balneoterapia, buscando-se produzir uma melhor circulação sanguínea periférica, através de duchas rápidas ligeiramente tépidas. Logo após, foram aplicados opiáceos e agora associam-se os derivados barbitúricos e o eletrochoque sem resultados favoráveis mais expressivos. Graças aos recursos financeiros de que dispõe, é possível mantê-la isolada sob regular assistência. Ao lado destes, o concurso moral da mãezinha e o devotamento do esposo têm-lhe sido grandes benefícios, evitando-se males maiores. No entanto, Bezerra cercou-se da paciente e, após um exame mais acurado, expôs: é lamentável que persista a distância entre a terapia psiquiátrica e a psicoterapia espiritual. No caso em tela, tem redundado infrutíferos.
se não perniciosos, os tratamentos à base dos derivados de barbitúricos quanto do eletrochoque. Do ponto de vista psiquiátrico, discute-se que a PMD quanto à esquizofrenia são uma psicose endógena, cuja causa se encontra nos genes, transmitida hereditariamente de uma para outra geração, sendo em consequência uma fatalidade inditosa e irremissível para os descendentes de portadores da mesma enfermidade, especialmente nas vítimas da chamada convergência hereditária. Afirma-se dentro dessa colocação que o desvio patológico exagerado da forma de ser cicloide, somado a uma formação física psíquica, no qual estão presentes as forças predominantes das glândulas viscerais encarregadas da determinação do humor, faz-se responsável pelo quadro da psicose maníaco-depressiva. É exatamente, dizem, esta constituição cicloide que oferece os meios próprios para a irrupção da psicose maníaco-depressiva, tornando-se dessa forma o indutor hereditário. Asseveram outros estudiosos que a PMD resulta de alterações endócrinas, particularmente nos quadros das manias e melancolias. Ainda diversos psiquiatras acreditam como fatores predominantes as variações do quimismo orgânico. São relevantes também as contribuições psicológicas que procuram as causas desta alienação na prevalência das reações do êxito e do insucesso, e ao amparo do conceito psicanalítico. Os traumatismos morais, já constatados antes, responderiam pelos choques impostos ao narcisismo de cada um, facultando o eclodir da distonia. O amorável benfeitor silenciou, como se coordenasse uma síntese conclusiva da breve informação, afirmando: embora alguns destes fatores estejam presentes no quadro da nossa Julinda, como estudaremos, são eles consequências de causas remotas que os produziram ao império da atual reencarnação.